obrigatoriamente tem que seguir as mesmas regras da Grande Loja Unida da Inglaterra. Se na Grande Loja Unida da Inglaterra determina que tem que acreditar no Criador, então a maçonaria brasileira reconhecida e regular também vai determinar que para ser maçom tem que acreditar no Criador. Então ele não pode ser ateu. Agora eu vou mais além também. Ainda que não tivesse esse tratado, eu acho que não faria sentido não acreditar no Criador frente a tudo que a maçonaria nos ensina. Desde a simbologia, enfim, de todas as situações, não tem como deixar de crer na existência. Eu concordo com você, apesar de existir. Porque a maçonaria francesa, ela não... a maçonaria lá na França, né? Quero dizer... majoritariamente os maçons franceses, que são lá da grande loja do Grande Oriente da França, eles não são obrigados a crer no Criador. Então aí falar, então ateu pode? Se for lá, pode. Para nós aqui no Brasil, não. Para a maçonaria regular e reconhecida, não pode. Então... se for muito ateuzão, pode? Não. Ateu não pode. Aqui no que a gente está falando, no âmbito do Brasil. Né? Não pode. Tá certo? Mas voltando um pouquinho lá, então, como eu falei, pela vertente francesa, a gente também consegue identificar o significado desse simbolismo. Como eu disse, ele não tem na corrente francesa, não tem esse símbolo. Na corrente inglesa tem. Então, para os ritos tratados aqui no Brasil, vamos falar do Grande Oriente do Brasil, que tem a maior parte dos ritos, né? Assim, não é que é a maior parte. O Grande Oriente do Brasil, ele trabalha com 7 ritos. Existem outras potências maçônicas que são regulares, que têm outros ritos, tá certo? Pelo menos as grandes lojas têm o rito de São João, e o Grande Oriente Paulista, pelo que eu saiba, tem o rito de York americano. Mas não vou falar sobre esses dois, vou falar sobre os que estão no âmbito do Grande Oriente do Brasil. No Grande Oriente do Brasil, então, nós temos 7 ritos. Se você pensar, quais são? Francês, vertente francesa ou vertente inglesa, né? Então vamos citar um por um. Por antiguidade. Adoniramita, vertente francesa. Moderno, vertente francesa. Escocês antigo e aceito, francesa. Escocês retificado, eu coloquei o escocês retificado depois do escocês antigo e aceito. Ele é criado antes, lá na França ele é criado antes, mas aqui no Brasil ele chega depois. Então o rito escocês retificado, origem francesa. Agora sobram 3 ritos. Um é o rito brasileiro, que é descendente do rito escocês antigo e aceito. Então, origem francesa também. Certo. Aí tem o rito Schroeder, que é um rito alemão, porém muito influenciado pela maçonaria dos modernos e muito influenciado pela francesa. Mas para o irmão que é do Schroeder não ficar chateado, que eu estou falando que é vertente francesa, para ele não ficar chateado, eu vou falar então que é vertente alemã. Vamos tirar essa. Certo. E o último dos ritos que a gente não citou é o rito de York, que a gente trata aqui no Grande Oriente do Brasil como o rito de York. A gente sabe que é o ritual de emulação e tal, é o do craft inglês e tal. Mas aqui é chamado de rito de York. O rito de York, esse sim é a vertente inglesa. Então, aqui no Brasil, você vai encontrar esse símbolo no rito de York. Nos outros ritos, você não vai encontrar esse símbolo. Tá certo? Pode ter sido incluído esse símbolo depois por autores, por estudiosos, né? Incluído esse símbolo, porque dá para explicar através da vertente francesa. Porém, nos rituais das correntes da maçonaria de vertente francesa, não vai ter esse. Aí vai ter outras coisas. Por exemplo, no rito escocês antigo e aceito, tem as colunas zodiacais, que representam a marcha do sol durante o ano. É a mesma coisa. No rito adoniramita,
o caminhar, a circunavegação em forma do infinito. Pelo né? mestre Mestre de cerimônia. Também está representando o Sol no seu infinito caminhar entre os trópicos. Ou seja, que tem a mesma simbologia e dá para aproveitar também. Mesma coisa. Então a gente sabe que esse símbolo, apesar de não estar nesses ritos, ele pode ser explicado através desses ritos. Certo. Agora, uma coisa, um fato interessante. Esse símbolo continua sendo utilizado na maçonaria de origem ou de vertente inglesa, só que hoje eles trocaram os nomes dos personagens. Eles continuam sendo patrono, São João Batista e Evangelista. Só que quando eles mostram esses símbolos, eles tratam como Moisés e Salomão. Isso foi, na verdade, uma intenção de tirar o sectarismo religioso do meio maçônico. Porque alguns irmãos entendiam, se a gente falar que é santo, então o judeu não acredita, o muçulmano não acredita, então vamos deixar. E alguns cristãos também não, porque os cristãos da Reforma, a igreja anglicana manteve alguns santos da igreja católica, os mais importantes ela manteve. Mas alguns da igreja, a igreja anglicana não tem outros santos, então muitos dos santos não existem mais para os anglicanos. E as novas correntes cristãs da Reforma, né, as outras igrejas protestantes, não se referem a santo nenhum. Então, para que não tivesse um sectarismo religioso, dizendo que a maçonaria é só católica, eles tiram isso. Eles tiram essa ideia de que é São João Batista e São João Evangelista e trocam os personagens por Moisés e Salomão. Porém, continua com a mesma ideia. Moisés veio com os textos, né, com a lei mosaica. Né, falar da legislação, da justiça. Exatamente, trazer as regras. E Salomão, pela sua sabedoria, levou o povo e tal. É mais ou menos isso. A explicação que eles dão hoje, mas mudaram, então, só como uma curiosidade, mudaram. Então, às vezes o irmão até vai em loja, né? Não, ele vai procurar um texto, alguma coisa para fazer uma pesquisa, e aí ele encontra esse símbolo dizendo que é Moisés e Salomão. Ele fala, então, os caras lá do Café e Maçonaria falaram bobagem lá. Não. Antes era João Batista e João Evangelista, e hoje eles trocaram essa só por causa disso, para não ter o sectarismo religioso. Mas o João Batista e o João Evangelista continuam sendo os patronos da mesma forma. E agora, mais uma outra coisa que reforça aí a respeito dos patronos, né? A primeira constituição da maçonaria, que é a Constituição de Anderson, escrita em 1723, para ser utilizada pela Grande Loja pela Grande Loja de Londres e Westminster, que depois vai ser chamada de Loja dos Modernos, Grande Loja dos Modernos. Essa é a primeira Constituição, a Constituição de Anderson, 1723. Nela, especifica que para os maçons se reunirem, eles têm que se reunir para debater alguns assuntos pelo menos uma vez por ano, podendo escolher a data de 24 de junho por causa do São João Batista, isso é especificado, claro. Na comemoração de São João Batista, 24 de junho, ou na comemoração de São João Evangelista, 27 de dezembro, dando preferência para São João Batista, ou seja, preferencialmente se reunirem no dia 24 de junho. E outro fato é que a fundação da Grande Loja de Londres é no dia 24 de junho de 1717, dia de São João Batista. São João Batista. Então, não há o que se discutir. Os dois patronos são São João Batista e São João Evangelista. E o mais importante, São João Batista. Portanto, as lojas maçônicas são dedicadas a São João. Qual São João? São João Batista. Perfeito. É mais do que claro isso. Para encerrar todas as dúvidas, se algum irmão ainda tem São João Smoller, não. Não, esqueça isso. Esquece São João Smoller. Não tem nada a ver com a maçonaria.